Para quem não convive diariamente ou diretamente com esse problema, o acidente de trabalho é mais uma estatística que a gente lê no jornal, que a gente ouve falar no rádio e na televisão. Para quem acompanha esse problema de perto, o acidente de trabalho é muito mais do que isso. Para falar um pouco e mostrar um pouco e revelar um pouco dessa dura realidade, dessa triste realidade que se tem no Brasil, dos acidentes de trabalho, quem está comigo aqui é o juiz Alexandre Érico Alves da Silva. Ele é um dos coordenadores do programa Trabalho Seguro aqui no Rio Grande do Norte. Doutor Alexandre Érico, podemos dizer que os acidentes de trabalho hoje no Brasil, não sei se podem chegar a uma situação de uma epidemia, de uma doença tão grave quanto dengue, ou quanto câncer, ou quanto outras tantas doenças aí que matam tanta gente? Com certeza é um problema que aflige, né, a classe trabalhadora no Brasil. Nós temos muitas leis e muitas normas relacionadas com a higiene e a segurança do trabalho, mas assim, o descumprimento dessas normas, ele é muito marcante, né? E nós temos visto aí uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros sofrendo, né, com a ocorrência de acidentes do trabalho, a ocorrência de doenças, né, adquiridas no meio ambiente do trabalho. A nossa legislação, ela é muito boa e abrangente e eficaz. O que ocorre, na minha ótica, na verdade, é que existe uma cultura, né, de sempre achar que aquela despesa que o empregador terá com a adoção das medidas de proteção do trabalhador é uma despesa que é relegada a um segundo plano. Então, é muito comum o empregador não investir nessa área, né? O que leva a se ter um meio ambiente de trabalho que expõe os trabalhadores a esse risco. Em outras palavras, o senhor quer dizer que aquela obrigatoriedade de se ter engenheiro do trabalho, de se ter técnico de segurança do trabalho, de se ter CIPA, hoje essa necessidade se mostra muito maior do que antes? Não é só cumprir tabela? A fiscalização, o acompanhamento do cumprimento dessas normas, ela está sendo feita de maneira muito mais próxima, muito mais enfática, né? Nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos o Ministério do Trabalho, os sindicatos, né, as associações que acompanham de perto, né, o cumprimento dessa legislação. E o grande número de ações, né, que são intentadas na Justiça do Trabalho tem, assim, de certa forma, levado os patrões a repensarem essa necessidade de adotar essas medidas preventivas. Quer dizer, alguns têm descoberto que é mais barato prevenir do que remediar. O foco, né, principal para se evitar a ocorrência dessas doenças ou desses acidentes é a prevenção, né? Então, se o patrão ele adota todas as medidas protetivas e preventivas, né, relacionadas à segurança do trabalho, provavelmente ou com certeza irão ocorrer muito menos acidentes e doenças. E o que está se defendendo aí, né, se for se comparar a questão do custo, né, do investimento que o patrão vai ter nessa área, o que está em jogo, na verdade, é um bem de valor inestimável, né, porque é a saúde, é a vida do trabalhador. É um ser humano que está ali dedicando o seu labor, ao seu trabalho, em prol da empresa e merece respeito nesse sentido. Para quem está em casa, doutor Alexandre Érico, que não acompanha essa questão com a proximidade que o senhor, por exemplo, acompanha, antes a Previdência não cobrava por essas despesas que tinha com os trabalhadores afastados ou tinha o direito de cobrar e não existia esse poder? Na verdade, o que ocorreu é isso. Esse direito de cobrar dos empregadores o ressarcimento dessas despesas, ele já existia, né? Só que agora é que o poder público está despertando para essas ações, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho como um todo, tem contribuído
para o ingresso dessas ações, na medida em que todas as ações, todos os processos que tratam de matéria relativa a acidente de trabalho e que, né, se constata que o empregador, o patrão, ele teve alguma parcela de culpa na ocorrência daquele acidente ou daquela doença, todos os juízes comunicam, né, a existência daquele processo, daquela condenação ao governo, e o governo, através da Procuradoria, intenta as ações pleiteando o ressarcimento aos cofres públicos daquele valor que foi gasto com o adoecimento daquele trabalhador. Doutor Alexandre, mas a gente ouve também muitas vezes queixas dos empregadores de que criam essas condições, fornecem os equipamentos de segurança e o trabalhador, por falta de hábito, por cultura, não utiliza esses equipamentos constantemente e de forma adequada. E aí acaba-se tendo a ocorrência de acidentes. Essa queixa tem razão de ser ou é aquilo que se costuma chamar do juiz esperneante? Vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui um pouquinho. O Justiça e Trabalho volta já.